muitos jovens têm uma vida de fé muito superficial. Não leem a Bíblia, não oram. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Sejam muito bem-vindos ao canal Apologia com P. Aqui você vai ter muitas coisas relevantes para a sua fé, para o seu crescimento na graça e no entendimento de tantas coisas que às vezes não são faladas nem no seminário, nem na igreja, e que você vai ver aqui num estudo bem interessante. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, divulgue, compartilhe aí com seus amigos, para que esse canal cresça e possa ajudar muitas pessoas a entenderem melhor a razão da sua fé. Então vamos lá. Existem muitas pesquisas, né, sobre a relação aí do cristão com a fé, com relação à universidade, ou seja, quando vão para a universidade, esfriam na fé. Então vocês já devem ter ouvido algumas pesquisas, alguns estudos nessa área. Se fala de 70%, 3 em cada 4 jovens, né, acham a fé irrelevante e tal, enfim. Na verdade, existe aí um conjunto também de coisas. Essa desmotivação de ir à igreja está também relacionada agora a esse novo período da vida deles, né? Então, eles começam a estudar mais na faculdade, fazer um curso superior, que demanda um tempo, diferente do curso que a maioria deles faziam na escola pública, né? Escola pública a gente sabe que no Brasil não educa, não ensina, você não aprende nada. Às vezes eu converso com alguns jovens sobre coisas de universidade, aliás, de universidade não, de coisas que eles deveriam ter aprendido, né? E parece que eu estou falando de uma coisa de outro mundo, né? Uma coisa assim, de outra existência. Então, nós todos sabemos que a educação brasileira está falida, né? É falida há muito tempo. E que nem estrutura, nem os próprios professores estão se importando muito com isso, né? Então, isso é um assunto já que eu não quero nem ficar batendo e rebatendo aqui, porque a maioria de vocês também estudaram em escola pública, como eu, e a gente sabe como funciona. Então, quando vão para um curso superior, acaba tendo um conjunto de exigências que esses jovens não estavam acostumados, e aí eles passam a demandar mais tempo para tentar resolver as coisas de faculdade. Às vezes ele trabalha, às vezes faz faculdade, chega mais cansado. Então isso tudo acaba interferindo na vida eclesiástica dele, na vida de igreja, naquela coisa de ir para a igreja, participar dos cultos, né, de reuniões, de departamento, escola dominical, coisa desse tipo. Então tem essa questão também que nós não podemos ignorar dentro de uma pesquisa desse tipo, levando em conta a questão dos jovens, tá? Por outro lado, tem uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. A pesquisa foi feita nos Estados Unidos, se não me engano, em 2016, traduzida num site da associação, publicado no dia 16/4/2021, uma tradução, como falei. E isso, uma pesquisa de 2016 traduzida do site para 2021. E aí ele aponta 6 razões pelas quais os jovens acabam desistindo, né, ou abandonam a igreja durante o período de universidade. E geralmente, às vezes, acontece isso durante um período, mais à frente muitos se encontram, outros não. Mas, além daquele fator que eu falei no início, que a gente deve lembrar, que é o fator tempo, estudo, né? E tudo isso, essa reorganização, essa nova organização de vida que o jovem tem alguns fatores relacionados à igreja e à vida cristã que eu acho que são relevantes nessa pesquisa. Primeiro, dos 6 pontos, ele fala de superproteção da igreja. Todos nós sabemos, né? Quem nasceu dentro da igreja sabe que de fato existe essa estrutura de superproteção, achando que se nós protegermos, colocarmos o jovem dentro de uma bolha, os adolescentes e o jovem dentro de uma bolha, necessariamente vamos protegê-los e vamos mantê-los firmes na fé, né? Apesar dessa preocupação ser uma preocupação legítima, ela é uma preocupação que tem sido feita de uma forma muito errada. Porque ter a proteção é necessária, superproteção não. E essa proteção, ela deve ser estabelecida, e aí eu estou falando mais para líderes, né? Essa proteção, ela deve ser estabelecida, mas mostrando o porquê. Não é só eu superproteger e não explicar o porquê, tá? Não interagir, não mostrar o que está do lado de lá e explicar esses perigos à fé, tá certo? Então, a proteção é necessária, a superproteção não é boa,
porque muitos jovens crescem dentro da igreja, dentro de uma bolha, e quando chega na faculdade ou na universidade, curso superior, fura-se a bolha e ele fica totalmente perdido, ou entende que foi enganado, entende que que as informações que a igreja passou para ele sobre essas realidades que ele está se confrontando agora, né? Está vendo agora diante dos olhos dele, foi uma forma de manipulação. Então, isso acaba tendo um choque muito grande que ajuda no resfriamento, né? Ou na perca de empatia pelos trabalhos da igreja e pela fé. Então, tomem cuidado com essa questão. Segundo aspecto dessas 6 razões é a experiência superficial da fé. Muitos jovens, né, têm uma vida de fé muito superficial. Não leem a Bíblia, não oram, né, não se envolvem em alguma atividade da igreja que demonstre uma relevância na sua fé, né, não cuidar de pessoas, não visitar alguém, não fazer com que essa fé não seja só uma coisa muito abstrata, né? Então, eles acabam por essa superficialidade da fé, experiências muito superficiais, eles acabam não tendo como vivenciar essa fé de uma forma mais profunda. E aí, chegando na universidade, os primeiros questionamentos à Bíblia, por exemplo, faz com que eles naufraguem. Então, experiência superficial de fé, não entender para que serve a Bíblia, não ler Bíblia, não orar, isso é algo letal para a sua fé. Então, é necessário que os jovens tenham experiências mais profundas de significado da fé, não só experiências abstratas, como muitas vezes nós vemos. Então, essa experiência ela deve ser mais aprofundada, não superficial, mas com raízes profundas. A terceira razão é as igrejas parecem antagônicas à ciência, né? Então, esse é também um outro problema. Eu tenho falado aqui, e quem quiser só procurar no canal, vai achar vários vídeos aqui no nosso canal sobre a relação da fé com a ciência. A ciência, ela trabalha com probabilidades, e a ciência, as verdades da ciência são probabilísticas, tá certo? E as verdades das ciências também não são permanentes. Elas têm prazo de validade, elas são dinâmicas, elas vão mudando, tá? Quem fala isso não sou só eu. Vou depois gravar um vídeo sobre essa questão, mostrando o que os grandes filósofos da ciência falam sobre o que é ciência. Você vai ver que não existe compatibilidade do que é ciência para nenhum deles, né? O Feyerabend, o Lakatos, o Popper, Thomas Kuhn, falando alguns nomes que são os grandes nomes da ciência do século XX. Você não vai ver concordância deles sobre isso. Mas depois eu vou fazer um vídeo sobre essa questão. Então, as igrejas parecem antagônicas à fé. Né? Desculpe, a fé não. As igrejas parecem antagônicas à ciência, ao conhecimento científico. E nós temos que tomar cuidado com isso. Tá? Porque a ciência ela é boa, tá? Não boa em si, mas ela é boa quando ela é usada de forma apropriada, mas ela é um conhecimento sobre a natureza. Conhecimento que a cada dia é mais relevante na nossa vida. Basta nós vermos os avanços da ciência em várias áreas, né? Várias áreas, e fazem com que a ciência dentro da nossa sociedade tenha um valor muito grande. Então, tem que se ler livros, e eu vou indicar alguns aqui sobre isso, né? Para mostrar essa questão. Então, por exemplo, Ciência, Intolerância e Fé, do Philip Johnson. Eu acho que Philip Johnson não precisa nem ser apresentado, né? A Cunha da Verdade, rompendo os fundamentos do naturalismo. Então, um livro excelente. Esse é um livro que precisa ser pesquisado, lido, para ajudar você a integrar a sua razão, a sua fé, como diz Pedro, né? Dá todo que pedir a razão da esperança que é em vocês. Esse também, A Alma da Ciência, Fé Cristã e Filosofia Natural, da Nancy Pearce e do Charles Taxton. Então, uma autora também magnífica, que não precisa nem apresentar, e ele não poderia faltar, Alistair McGrath, Paixão pela Verdade, a Coerência Intelectual do Evangelicalismo. Tá? Então, ficam aí a dica desses 3 livros para você jovem que
às vezes está na igreja ou vai para a faculdade, isso aqui é muito antagônico às minhas crenças, a igreja parece não acreditar em nada que não seja só a fé, só a fé e só a fé. Não, a sua fé, ela não é racional, mas ela é razoável, tá? E aí você tem que estudar sobre esses temas para que a sua fé seja mais firmada. Não adianta, se você não pesquisar, não estudar e não aprofundar, achar que as suas raízes vão ficar mais fortes. Questões relacionadas à sexualidade, né? Existem pesquisas aí que apontam que a sexualidade de jovens cristãos e não cristãos é praticamente a mesma, só havendo mais fidelidade por parte do jovem cristão do que dos jovens não cristãos. Então, a questão do tabu de não tratar questões relacionadas à sexualidade na igreja tem também criado um problema, né? Criar os jovens sem a possibilidade de discussão sobre isso, tentando mostrar para eles que viver uma vida de santidade, né? E que o sexo foi criado para o casamento e que viver uma vida de abstinência sexual até o casamento é necessário, porque um dos aspectos é que quando eles se casarem, as tentações sexuais vão continuar. Esse é o aspecto importante de entender. Que alguns pensam, não, quando casar, acabaram as tentações sexuais. Não, não acabaram as tentações sexuais. E aí, se ele conseguir, desculpe, vencerem nesse momento tão difícil de manter a sua pureza sexual nesse período, é óbvio que vão estar mais fortes para os outros desafios que virão. Então, tem também algo muito interessante sobre isso, né? Então, questões relacionadas à sexualidade têm feito também com que jovens, dentro do ambiente mais liberal da universidade, da faculdade, passem a ter contato mais fácil sobre outra visão de sexualidade, que não é a visão ensinada na igreja, tá? Esse livro é um livro que eu escrevi em 2018, Manual Jovem de Aplicação Pessoal, tá? É um livro pequeno, 100 páginas, mas um livro que eu trato aqui sobre 8 áreas da vida do jovem, né? Amizade, autoimagem, diversão, estudos, família, namoro, sexo e tendências modernas. Então, um livro também você pode adquirir fazendo aí o pedido também comigo. E depois eu vou deixar as informações sobre esses livros. E aí, quem quiser adquirir, por favor, entre em contato. Tá? Então, esse livro é um livro muito interessante, porque trata sobre essas questões de faculdade, trata sobre essas questões de sexualidade, trata sobre tantas outras questões importantes. Então, temos que aprofundar nosso entendimento nessas questões. Então, questões relacionadas à sexualidade, fica aí a 4ª razão pela qual muitos jovens acabam se enfraquecendo e abandonando a fé. Exclusivismo do cristianismo, intolerância a outras religiões, esse é um aspecto curioso também, né? Você cresce num ambiente onde a única verdade é a verdade cristã, e quando você sai e chega na faculdade, você vai ter contato com gente de outras crenças, de outras fés, e aí você acaba dizendo, poxa, fulano é tão bom, uma pessoa tão legal, uma pessoa tão diferente, e por que essa pessoa não é salva, ou por que Deus não ama essa pessoa, enfim, esses conflitos que acabam surgindo, né? E aí nós temos que entender que entender o exclusivismo do cristianismo não é uma questão de intolerância do cristianismo para com as outras fés, né? Nós devemos respeitar as outras crenças, discordando delas, assim como em outros ambientes, né? Você vê discordância de físicos dentro da física, você vê discordância de químicos dentro da química, você vê discordância de historiadores dentro da história, você vê discordância de antropólogos dentro da antropologia, mas ninguém abandona nenhum dos seus campos. É isso, né? Não abandonar, eu vou abandonar a igreja, porque a igreja levanta esses questionamentos com outro grupo e tal. Então, não, mas por que você tem que se afastar ou abandonar? Não tem necessidade nenhuma, né? Isso é uma visão muito simplista da coisa. Olha, nós temos várias cosmovisões, né? Que são as visões de mundo, né? Ateísmo, agnosticismo, teísmo. Então, essas visões de mundo são diferentes. E elas vão entrar em conflito, tá? Não adianta você achar que só tem uma cosmovisão, né? Só tem uma visão de mundo e que a sua fé dentro dessa cosmovisão vai ser a fé que vai ser a única aceita ou que ela tem que ser compatível com todas as outras. Olha, sempre existiram cosmovisões diferentes.
E é interessante isso. Se existem cosmovisões diferentes e cada uma dessas cosmovisões, ninguém pode ter duas dessas cosmovisões, então existe um exclusivismo de cosmovisão. E se a fé, a fé cristã ou qualquer religião, está ligada a uma cosmovisão, tá? Então, obviamente, nós estamos ligados à cosmovisão teísta, tá? Então, nós estamos ligados à cosmovisão teísta. Mas não existe só ela. Existe o ateísmo, existe o agnosticismo, existem outras visões, outras, politeísmo, o panteísmo, o paneteísmo, que está relacionado a isso. E isso não faz com que as pessoas, e tal, se eu tenho agora que abandonar, se só tem uma verdade, eu tenho que ser tudo. Não, ele vai ter que ser alguma coisa, tá certo? Então a questão do exclusivismo não tem a ver com intolerância. Eu posso me ensinar que a minha religião é a única verdade, ok? Pelo conjunto de coisas, já apresentei 3 livros aí para vocês vão ajudar, mas eu tenho que ser respeitoso com todas as pessoas que têm fés diferentes. Então eu não preciso ser intolerante, tá? Sabendo que, obviamente, todos os outros conjuntos de crença vão também vão discutir a minha fé. E aí eu tenho que estar preparado para responder a tudo que pedir, a razão da esperança que é em nós, né? A última razão, hostilidade às dúvidas, ou seja, a igreja não é um lugar para se duvidar. Esse é um ponto importante também, interessantíssimo, que nós devemos ajudar, professores, pastores, líderes devem ajudar nesse aspecto. Por quê? Porque como as pessoas vão ter dúvidas, ao longo da vida nós colecionamos mais questionamentos do que afirmações ou verdades, certezas, né? Eu vou dizer certezas. Nós temos mais perguntas do que respostas ao longo da vida, tá certo? Nenhum teólogo, nenhum pastor, ninguém que tenha passado a vida toda estudando a Epístola aos Gálatas sabe tudo sobre Gálatas. E entre eles, se você pegar 10 que estudaram a vida toda Gálatas, vai haver discordância. É isso. Então nós temos uma concordância comum, mas existem coisas que nós não temos certezas, tá? Mas a igreja às vezes tem essa hostilidade às dúvidas, e ela não deve ter hostilidade às dúvidas. A igreja deve ajudar. Agora, para ajudar, tem que conhecer. Então, professores precisam conhecer mais alguns desses temas, né? Para poder ajudar esses jovens, para eles não guardarem as suas dúvidas. Não guarde as suas dúvidas para você. Pergunte. Procure pessoas de fé firmada, que tenham um conhecimento mais amplo sobre as questões sobre as quais vocês têm dúvidas, e buscando essas pessoas, busquem essas respostas, tá? Então, hostilidade às dúvidas é um aspecto curioso. E aí nessa pesquisa mostrar que 23% tem dúvidas intelectuais e 36% dúvidas triviais, né? E alguns desses, com dúvidas intelectuais, são aqueles que acabam também desistindo da fé. Então nós temos que ter essa visão protetiva, né, dos jovens, mas ao mesmo tempo dar uma resposta a eles sobre o que eles devem fazer. A palavra de Deus nos diz que nós devemos estar preparados para responder a tudo que pedir, a razão, né, da esperança que é em nós. Então nós temos que dar essa razão para eles, que eles possam entender que existe uma razoabilidade naquelas questões e que a fé cristã é simplesmente a crença que construiu o Ocidente e boa parte daquilo que nós temos como ciência moderna. Que Deus nos abençoe e fujam também, né, de muitas bobagens que os professores fazem. Quando você vê um professor falando mal do período medieval e enaltecendo o iluminismo, tá? O iluminismo e o positivismo, depois eu vou falar sobre isso, você já sabe que ele não sabe de nada, nem sobre iluminismo, nem sobre positivismo e pouco menos sobre medievalismo, tá certo? Então já vai ficando a dica por aí. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, nos dirija e que nós possamos ajudar os nossos jovens, né? E eles possam também, vocês jovens, possam buscar ajuda para ficarem firmes na fé, porque nós precisamos
Eu sempre falo isso na igreja, nós precisamos de jovens, uma geração de jovens mais integrada na fé do que a geração anterior. Então, que a posterior, que é a de vocês, seja mais integrada do que a minha. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Fui.